Estamos ao vivo. Projeto 11h35, acontecendo atrasado novamente. Atrasado. Enfim, organizar as paradas aqui nunca é tão simples. Demora pra ajeitar a câmera, não sei o que. Eu tive que ajudar o pessoal aqui em casa. Mas é isso aí, 11h35 começando no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram. Isso aí. Conferir aqui se está tudo certo para mim não me perder. Direitar o tema da live aqui. Vou botar o tema da live aqui nos comentários. Beleza. Agora eu vou destacar o comentário. Pronto, comentário fixado. E é isso aí. Sejam bem-vindos para o projeto 11h35. Acontecendo meio-dia, né? Porque me atrasei. Mas beleza, hoje eu vou falar de emergências. Antes que o pessoal tá chegando, vou falar um negócio aqui enquanto isso. Eu tinha gravado uns stories sobre queimar pontes. Acho que isso é um conceito muito importante, né? Só que, assim, eu sempre usei a arte de queimar pontes, mas eu não sabia que ela tinha um significado, assim, que o pessoal estudava isso, né? Por exemplo, ela veio lá de uma época que tinha um governador chinês, aí ele tinha que ir pra guerra e os soldados não queriam ir com ele, né? Porque sabiam que ia ser difícil a guerra e tal. E aí ele fez uma coisa, ele queimou a ponte que dava caminho para voltar, né? E agora não tinha mais como os soldados voltarem, então ou era ganhar a guerra ou todo mundo ia morrer ali, entendeu? Isso aí foi a virada de chave para os soldados e eles conseguiram vencer a guerra lá, né? E como é que a gente traz isso para nossa vida hoje em dia? Queimar pontes, né? Eu dei o exemplo que quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui que eu faço, eu divulgava pro pessoal, né? O único pessoal que eu tinha para divulgar, que eram meus amigos pessoais. Eu tinha vários amigos lá, ainda tenho ainda. Eu divulgava para eles esse trabalho aqui. Só que ninguém queria assistir, cara. Ninguém queria assistir, porque, enfim, é coisa de fisioterapia, coisa de área de saúde, e nem todo mundo quer saber sobre isso, né? Mesmo assim, eu ficava sempre divulgando para eles, mas, tipo assim, eu sentia que a galera não queria saber sobre aquilo, né? Então isso me deixava meio mal, né? Então sempre que eu conseguia pegar o ritmo de postar conteúdo, tava postando ali, ó, semanalmente, aí de repente eu parava, né? Ficava me sentindo mal, eu parava de postar. Aí eu percebi que era por isso, porque eu tava tentando agradar quem eu não precisava agradar. Então o que eu fiz foi queimar pontes, mesmo sem saber o que era queimar pontes. Então eu parei de divulgar para essa galera, né? Mas eu sabia que se eu tivesse o contato deles, se eu tivesse eles no WhatsApp ali para divulgar meu trabalho na internet, eu ia divulgar. Então eu tive que excluir todo mundo. Queimei pontes, excluí os contatos, tá? Isso aí foi a virada de chave, porque agora eu consigo divulgar meu trabalho só para quem quer assistir. Porque todo mundo que está aqui nesse Instagram, eu sei que quer saber sobre o que eu estou falando. E isso daí é muito bom. E agora eu me sinto feliz de estar fazendo isso daqui que eu faço, tá beleza? Então a arte de queimar pontes é muito show. E hoje especial sobre emergências no projeto 11h35. Vamos começar. Já chegou o pessoal e é isso aí. Vamos falar sobre emergências. Sempre que eu estiver falando aqui, ó, se eu explicar, tem que explicar isso aqui, senão vai ficar estranho. Sempre que eu estiver olhando para cá, para cima, é YouTube. Tá? Tô falando pro YouTube, onde vai ficar disponível a gravação. Aqui, Instagram, né? Onde está acontecendo a live. A live só acontece agora no Instagram e o YouTube fica a gravação. Beleza? Então vamos lá. Situações de emergência precisam de uma ação médica imediata. Emergência é tudo aquilo que tem um potencial de risco de morte. E esses problemas devem ser diagnosticados e tratados o mais rápido possível. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as principais emergências que existem e elas vão ser de acordo com o sistema afetado. Ou seja, existem emergências cardiovasculares, emergências respiratórias e neurológicas. Então, tem bastante coisa para falar.
Conferir se a gravação tá ok aqui. Tá show. Tem que ficar sempre de olho também no posicionamento, porque às vezes eu fico perto demais, aí prejudica a gravação. Se ficar longe demais, prejudica o Instagram. Habilidade, habilidade. Dentro das emergências cardiovasculares, a primeira que eu posso lembrar é a parada cardíaca, que é a cessação de atividade mecânica do coração. Isso resulta na ausência de fluxo sanguíneo. A parada cardíaca impede que o sangue flua para os órgãos vitais, né? Isso daí vai impedir a chegada de oxigênio e, se isso não for tratado, vai resultar em morte. Inclusive, é importante saber que existem paradas cardíacas súbitas que inesperadamente o coração para e isso torna muito difícil de notar os sintomas. Isso acontece com muita gente fora de um ambiente hospitalar. E isso faz com que o nível de mortalidade seja maior do que 90% nos casos de parada cardíaca súbita. Isso aí. Parada cardíaca súbita. Então, primeira doença que a gente está vendo, parada cardíaca, tá? Parada cardíaca é uma emergência cardiovascular. Então vamos dar sequência. Deixa eu focar essa câmera aqui. Já fiz besteira aqui. Deixa eu consertar. Tá show, tá show. Então vamos dar sequência. Emergências cardiovasculares. Tá? Parada cardíaca. Mas quais são as causas e as origens da parada cardíaca? Em adultos, ela pode ser resultado de qualquer tipo de doenças cardíacas, mas nós podemos dar destaque para as coronariopatias, que são doenças por causa de lesões, né, lesões nas artérias coronárias. E uma outra causa de parada cardíaca, que é importante também, é o choque circulatório. Esses choques não vão ter origem cardíaca, mas sim pode ser por uma embolia pulmonar, uma hemorragia intestinal, ou por algum trauma mesmo que ocorre muita perda de sangue e vai ter o que se chama de choque hipovolêmico. Só abrir um parênteses aqui. As coronariopatias. Coronariopatias são aquelas veias, as coronárias, as artérias coronárias, são as veias que levam o sangue para o coração. O coração também precisa, né, de suprimento, ele precisa de suprimento. Então a parada cardíaca principalmente vai ser causada por essas coronariopatias, tá? Problemas, pode ser uma arteriosclerose, né, nessas veias coronárias, artérias coronárias, tá ok? Não pode errar veias e artérias, porque isso é inaceitável. Prosseguindo. E qual que é o efeito da parada cardíaca no corpo humano? Ela vai causar uma isquemia global. Isso significa que não chega mais sangue nos lugares importantes. Isso causa lesão nas células do nosso corpo. Isso daí vai formar um edema, vai ter uma formação de edemas. Quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca, existem várias coisas que vai definir se ela vai conseguir sair dessa situação ou não. A principal é a realização da reanimação cardiopulmonar de forma precoce e eficiente, a RCP. Ou seja, se a parada cardíaca acontecer com alguém por perto, uma parada cardíaca testemunhada, essa pessoa ela pode ser de muito valor para realizar as manobras de compressão, né? E também a taxa de sobrevivência numa parada cardíaca
costuma ser muito maior quando ela acontece em um ambiente hospitalar, né? Onde existem todos os equipamentos que são necessários para se salvar uma vida. Então, a gente falou muita coisa legal aqui, que é importante de saber, tá? A parada cardíaca, ela causa uma isquemia global, tá? Isquemia global. Então vai ter edema em toda a parte do corpo, porque não chega mais sangue ali. É igual quando acontece um AVC. É o mesmo raciocínio. Como é que eu posso explicar? Às vezes tem ali o cérebro e a veia acaba entupindo, né? A artéria acaba entupindo, seja por gordura naquela artéria, e impede a chegada de sangue naquela região ali do cérebro. Aí vai acontecer aquilo que é chamado de edema citotóxico, né? Que muita gente conhece por esse nome, e esse edema causa lesão celular. Então vai ter problema ali nessa região. A mesma coisa acontece quando o coração para, só que agora vai ser um edema generalizado, um edema, né, no corpo inteiro, cara. Vamos ver mais aqui o que eu vou falar. Bom, fechei a parada cardíaca. A parada cardíaca já foi fechada. Essa foi a primeira emergência. A primeira emergência foi a parada cardíaca, emergência cardiovascular. Vamos dar sequência. Prosseguindo com as emergências cardiovasculares, temos também emergências hipertensivas, que é uma hipertensão grave com sinais de comprometimentos em órgãos importantes, como o cérebro, o sistema cardiovascular mesmo, e até nos rins. E essas lesões dos nossos órgãos podem causar uma variedade de patologias, como a insuficiência ventricular esquerda aguda com edema pulmonar. Também isquemia miocárdica e insuficiência renal e várias outras também. Agora, existem também as urgências hipertensivas, que são menos graves, mas podem também ser preocupantes, como é o caso da hipertensão, né, que é a pressão alta. E por último das cardiovasculares, eu queria dar destaque aqui para angina do peito, que é uma dor no peito que acontece quando o trabalho do coração é maior do que a capacidade das artérias coronárias suprirem as necessidades desse coração, né? Lembra que eu falei das artérias coronárias? E essa angina, ela pode ser estável ou instável. Quando ela é estável, ela acontece por algum esforço ou estresse psicológico e logo ela passa. Já a angina instável, ela é chamada de pré-infarto. Então, falamos sobre mais três problemas de emergência, tá? Emergência de hipertensão,
São as emergências hipertensivas, tá? Que também podem levar a problemas em vários órgãos importantes. Depois eu falei sobre as urgências. Tem que ter uma diferença entre urgência e emergência, tá? Não são a mesma coisa. Eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso, mas esse vídeo ainda não foi pro ar. Eu vou botar ele no ar depois, tá? Que eu falo sobre a diferença entre urgência e emergência. Muita gente confunde isso, né? Às vezes liga para o serviço de emergência, mas não era para ligar, era para ligar para o serviço de urgência, tá? E é uma situação bem complicada que existe e que o profissional da saúde que trabalha com isso tem que lidar, beleza? Mas é bom saber informar, existe uma diferença entre urgência e emergência. Basicamente a diferença vai ser qual? Agora que eu toquei no assunto tem que falar, né? Tem que falar. A urgência, ela não apresenta risco de morte, entendeu? Então, por exemplo, tive uma fratura. Fratura é uma urgência. Você tem que ir lá tratar rápido, porque não pode deixar a fratura ali de qualquer jeito. Agora, quando você tem uma emergência, isso aí é uma coisa muito grave e tem um risco de morte. Igual eu falei no começo desse vídeo aqui. Tem um risco de morte, por exemplo, uma parada cardíaca. Se não cuidar dessa parada cardíaca, é 15 minutos para a pessoa morrer, entendeu? Então tem que começar o movimento de compressão ali, senão então é uma urgência. É uma emergência. Uma emergência, tá vendo como é que é? Urgência e emergência, é confuso. Mas deu para entender. Vamos entrar agora então em emergências respiratórias. Falei sobre as emergências do coração, cardiovasculares. Agora vamos para respiratória. Deixa eu ver se a câmera está gravando ainda. Na live passada a gravação parou. Parou do nada. Mas dessa vez não vai parar porque já resolvi. Vamos deitar aqui. Agora eu vou falar sobre as emergências respiratórias que acontecem quando os movimentos respiratórios cessam ou são ineficientes. Isso pode acabar levando à morte. O primeiro deles é o afogamento, que é na verdade uma insuficiência respiratória causada por submersão em um meio líquido. E ela pode ser fatal, As que não são fatais, elas eram chamadas de quase afogamento. E isso é uma coisa muito séria, porque por mais que o resgate tenha sido feito, né, e tirado a pessoa da água com vida, ela pode vir a falecer depois de um período de 24 horas. Então é necessário um acompanhamento médico nos casos de quase afogamento. E o efeito do afogamento no corpo humano é que ele vai levar a uma hipóxia, que também vai fazer lesão em diversos órgãos importantes, como o caso do cérebro e do próprio pulmão. Dá uma olhada nesses recursos que tem aqui nessa live do Instagram, que eu nunca parei para prestar atenção. Uns recursos interessantes. Vários recursos interessantes aí nessa live do Instagram. É isso aí. Vamos dar sequência então às nossas emergências. Emergências. Agora eu já falei sobre emergências cardiovasculares, agora eu vou falar sobre emergências respiratórias, tá? E seguindo com as emergências respiratórias, eu posso citar também o estridor, que é um som agudo que geralmente acontece durante a inspiração. O estridor está associado a fenômenos agudos, como por exemplo a inspiração de um corpo estranho, mas ele também pode ser resultado de doenças crônicas, como que é o caso da traqueomalácia.
Ou seja, o estridor ele pode ser causado por um engasgo, por exemplo. E o engasgo por si só, dependendo da situação de engasgo, ele também pode ser considerado um caso de emergência médica. E para fechar, né, para fechar os vídeos aqui, eu vou falar agora sobre emergências neurológicas também. Emergências neurológicas, tá? Acho que amanhã, antes de entrar nas emergências neurológicas, deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. O que eu vou falar de emergências neurológicas? Isso aí, emergências neurológicas. Então, vamos revisar aqui mais uma vez. Já falei sobre emergências cardiovasculares, onde tinha parada cardíaca, né? Emergências hipertensivas e câmera. Me perdi no raciocínio, Tá. Minha água tá quase acabando. Mas a live também está quase acabando. Então já falamos sobre emergências cardiovasculares, emergências respiratórias. Agora eu vou fechar com emergências neurológicas. Só dar uma endireitada na câmera aqui. Essa câmera é um problema sério. Tá, então vamos lá. Emergências neurológicas. Para fechar esse vídeo, existem emergências neurológicas, onde eu posso citar aqui a lesão da medula espinal, que pode levar a alterações motoras, sensitivas e psicoafetivas. As principais causas são acidentes automobilísticos, que tem 45% dos casos, né, são acidentes automobilísticos. Depois vem as quedas, os mergulhos de cabeça, que vão ocupar 20% dos casos. E em 15% dos casos são atos de violências e acidentes esportivos. Para esses casos de emergências, é usada uma técnica muito importante, que é a colocação de um colar cervical, que alinha a coluna cervical numa posição neutra, mas existem contraindicações para se utilizar o colar cervical. Por exemplo, queimaduras, né, na região, ferimentos com sangramento intenso. Esses ferimentos devem ser feitos os curativos antes de pôr o colar. E também, se tiver algum objeto pontiagudo ali na região, não vai ser recomendado usar. Tá? Se tiver algum objeto pontiagudo, não vai ter como botar o colar cervical. Então, brinco, se a pessoa usar brinco, um colar assim, também tem que tomar precaução. Algumas dessas contraindicações são bem intuitivas mesmo, né? Por exemplo, se tiver uma queimadura muito forte ali, né, em carne viva, como é que você vai botar o colar cervical? Se tiver um sangramento, impossível também. Mas agora, o que não é intuitivo é o brinco, o colar mesmo, um cordão que tem alguma coisa pontiaguda. Isso não é o intuitivo, né? Então, não pode chegar, o socorrista nunca vai chegar logo botando o colar cervical, tem que analisar para fazer o trabalho direito, né? E são detalhes que a gente talvez não saiba. É interessante de saber. Então, emergências neurológicas, já falamos sobre lesão na medula espinhal, tá? Mergulho, acidente, violência. E dei a porcentagem também, dei a porcentagem para vocês, né, de quantos por cento dos casos em cada situação dessa, né, de lesão da medula espinhal. Beleza?
Fala aí, Emerson, beleza? Estamos fazendo uma live aqui sobre emergências de vários tipos, emergências respiratórias, emergências cardiovasculares, emergências neurológicas agora para fechar. Fiquem à vontade para falar aqui no chat comigo, tá? Porque eu gosto de responder também no chat. E lembrando que amanhã vai ter mais. Amanhã o projeto 1135 vai ser sobre hidroterapia, tá? Especificamente eu vou falar sobre qual que é o efeito da imersão no nosso corpo, qual que é o efeito fisiológico. Se entrou na água, o que vai acontecer com o nosso corpo quando a gente entra na água? E como que isso afeta, né, o nosso tratamento da hidroterapia, né? O fisioterapeuta tem que saber quais os efeitos fisiológicos que estão acontecendo ali e usar isso a favor dele para poder gerar o melhor resultado possível no seu atendimento. Então vamos seguir com as nossas emergências neurológicas. É a última agora que eu vou falar. Uma última emergência, que é bem interessante também. Vou câmera. Ver se está gravando aqui. Tá, fechou. Além da lesão medular, as emergências neurológicas que eu posso citar também é uma concussão, que é, na verdade, uma alteração mental pós-traumática que ela é reversível, é passageira e reversível. A pessoa ela fica com perda de memória, confusão também, mas as concussões elas não apresentam lesões graves nas estruturas cerebrais. Mas a gente acaba concluindo que várias concussões podem causar uma encefalopatia traumática crônica, que aí sim, isso aí faz uma disfunção cerebral grave. Então, por exemplo, um lutador de boxe que leva vários golpes na cabeça, com o tempo isso pode se tornar muito prejudicial para ele, né? Porque ele vai ter uma encefalopatia, isso aí vai acabar com ele, tá? Então essas foram as emergências, galera. Emergências que o profissional de saúde lida aí no dia a dia. Então falei sobre emergências cardiovasculares, emergências respiratórias e por último agora emergências neurológicas, tá? Então vários tipos de emergências, desde parada cardíaca até estridor, né, na respiração e a conclusão que a gente viu por último aqui nas emergências neurológicas, tá? Deixa eu ver mais o que. Isso aí. Lembrando que amanhã tem mais aula ao vivo sobre hidroterapia agora, porque eu fiz essa pergunta qual que vocês queriam ver, né? Entre hidroterapia e emergências e quase que deu um empate ali. Então eu decidi fazer os dois, tá? E eu tô em semana de provas, tá? Então, mesmo assim tá dando pra fazer tranquilo. E é isso aí, galera. Não sei se tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui pra mim no chat do Instagram que eu tô olhando, tá? Tô olhando vocês. A Andressa tá aqui, Andressa. Tudo bem, Andressa? Como é que tu tá? Ah, eu tenho que lembrar também de falar sobre o grupo que eu tenho, tá? Um aviso importante. Eu vou fazer uma mudança lá no grupo que eu tenho, que se chama Telefísio, tá? Agora eu vou usar ele de uma forma diferente. Não vou usar ele do mesmo jeito, não. Que bom que você tá bem, que legal. Obrigado por vir participar aqui da live, tá? Sei que esse é um horário ruim, né? Meio-dia, a galera tá almoçando, mas tranquilo. Esse é um horário que fica bom pra mim fazer. Então acabo fazendo esse horário e valeu pela participação. Então, falando do Telefísio, seguinte. Eu vou parar de usar ele do jeito que eu estava usando antes. Antes eu gravava um áudio ali de alguma coisa importante que eu achava que ia ser importante para vocês também e deixava aquele áudio lá. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou continuar gravando o áudio nesse grupo, só que esse áudio não vai ficar ali para sempre, tá? Eu considero as informações que eu boto ali de muito valor e fica ali pegando poeira ali e eu não quero mais isso, entendeu? E também quando a pessoa entra ali no grupo fica aquele monte de informação, então eu não acho que vai ser uma experiência agradável para quem entra naquele grupo. Então eu vou deixar os áudios ali durante uma semana, depois de uma semana eu vou retirar eles e vou salvar em algum lugar aqui no computador para quem sabe um dia fazer um possível podcast.
pode ser que também saia esse projeto, só que não é tão simples de fazer um podcast ainda, né? Não é igual criar um canal no YouTube. Você vai lá, cria em 15 minutos um canal no YouTube, mas podcast dá trabalho, precisa de muita coisa envolvida ali, hospedagem, não é tão simples ainda, tá? Então esses daí foram os recados importantes. Depois eu vou no Stories e explico mais essa alteração que eu vou fazer no Telefísio, tá? Pra gente poder usar ele da melhor forma possível. Esse aí foi o projeto 1135. Obrigado vocês. Até o próximo. Vou encerrar ele aqui. Beleza? Vou deixar aqui no YouTube primeiro. Por último eu fecho no Instagram.